Bom dia, Lícia Seja Fontinelli. bem-vindo. Bom dia, Sempre um Bahia. prazer. Hoje tem jogo da Seleção Brasileira, hein? Pois é. 9h45, o Brasil encarando o Peru pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Daqui a pouco a gente fala de Brasil, porque agora a gente começa falando da dupla Bavi. Bahia e Vitória tem campanhas praticamente idênticas no retorno da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas com uma diferença, né, Radi? Um golzinho. Isso mesmo. Apenas um gol separa os dois rivais na tabela de classificação neste segundo turno de Campeonato Brasileiro. No total, são 10 jogos para cada, com 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Essa bola na rede é a única vantagem que o tricolor pode dizer que tem em relação ao time rubro-negro, já que marcou 11 vezes, levou 10 e tem um saldo positivo de 1 gol. O Leão está zerado no saldo, com 12 gols marcados e 12 sofridos. Com a derrota para o Flamengo na última rodada, o Bahia saiu do grupo dos 6 melhores times pela primeira vez na Série A. Alteração que traduz a queda de rendimento neste retorno em relação à primeira parte do campeonato, quando esteve brigando por muito tempo pela liderança da competição. E se quiser continuar pensando em Libertadores, terá que elevar esse aproveitamento no segundo turno, que é de apenas 46,67%. Ao contrário do rival, o rubro-negro vem melhorando seus números. Se no primeiro turno o Leão venceu apenas 4 de 19 jogos, no retorno chegou a esse mesmo número de vitória em apenas 10 partidas. Ainda assim, para garantir a permanência na primeira divisão, o Vitória terá que melhorar ainda mais o seu aproveitamento. Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, o número mágico de permanência é 45 pontos. Como tem 29, neste cenário o Colossal teria que vencer 5 dos 9 jogos restantes, além de buscar mais um empate. Nessa difícil luta contra o Z4, ganham destaque os confrontos diretos contra o Bragantino, Fluminense, Corinthians e Grêmio, todos no Barradão, além das partidas diante do Atlético Paranaense na Liga Arena e Criciúma no Heriberto Rilse. Ou seja, dos últimos 9 confrontos do Vitória, 6 serão confrontos diretos, viu, Lícia? Aqueles confrontos contra os times que estão com pontuação parecida com a do Vitória, então, confrontos que serão importantíssimos para a permanência do Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas ambos, tanto o Bahia quanto o Vitória, precisam melhorar o percentual de aproveitamento de pontos para atingirem os seus respectivos objetivos. Do Bahia é chegar à Taça Libertadores da América e o do Vitória escapar do rebaixamento. Caio Leone falou sobre esse retorno tão parecido, mas com objetivos diferentes, né, Caio? Após 10 jogos no segundo turno, o Tricolor tem 4 vitórias. No Bavi, contra o Grêmio, Atlético Mineiro e Criciúma. 2 empates, Botafogo e Internacional, ambos dentro de casa. E 4 derrotas, Fluminense, Red Bull Bragantino, Flamengo e Fortaleza. Lembrando que no caso do Tricolor das Laranjeiras e do Massa Bruta, são equipes que lutam contra o rebaixamento desde o início da competição. Com esses resultados, o time comandado por Ceni é a 8ª campanha do retorno, com 14 pontos somados. Atualmente na 7ª colocação geral, com 45 pontos, mas se compararmos o aproveitamento até a 10ª rodada da competição, o Bahia já tinha 18 pontos, 5 vitórias e 3 empates e apenas 2 derrotas. Fruto de um time que já tinha problemas quando vivia o seu melhor momento, mas com a previsibilidade e a insistência em ideias que vêm sendo mal executadas, o risco é grande em relação à Copa Libertadores. Se por um lado o Bahia teve um declínio no retorno, o rubro-negro começou a competir. Após um início ruim, onde acumulou 12 derrotas e somou 15 pontos em 19 jogos, terminando na 18ª colocação, a campanha deu sinais de evolução. Após 4 vitórias, venceu o Palmeiras no Allianz Parque, o Cuiabá dentro de casa, o Atlético Goianiense fora e o Juventude em seus domínios. As derrotas aconteceram, foram 4, mas dentro do Barradão perdeu apenas para o Vasco da Gama no turno. Se compararmos também com o primeiro turno, até a 10ª rodada, o time comandado por Carpini só tinha vencido 2 partidas, encerrando o turno na 18ª colocação. As campanhas no segundo turno são idênticas, a diferença é de 1 gol. A evolução rubro-negra e a involução tricolor são retratos claros desse momento da temporada, mesmo com objetivos bem distintos. Objetivos distintos, né, mas precisam vencer jogos, né? A reta final tem o mesmo objetivo de somar pontos e conseguir atingir
as suas metas, né? Como a gente colocou a do Bahia de chegar a uma Libertadores após 35 anos e a do Vitória de escapar do rebaixamento que parecia certo quando a gente observa as 8 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Tem imagens do treino do Vitória. O Vitória está treinando, né? Se reapresentou ontem para essa partida importante contra o Bragantino, sábado às 4 da tarde no Barradão. E a grande novidade do treino foi o atacante Osvaldo. Osvaldo que sofreu uma tromboembolia pulmonar, né? Assim, com risco até de vida, né, ou de morte, né, a expressão que muito é mudada pelo jornalismo, mas seria então risco de morte. Ele teve esse risco, né, teve que passar por um acompanhamento muito forte, conseguiu se recuperar, mas não há previsão de retorno. Mas o Osvaldo é um cara muito engajado com o time, sabe, Lice? Então a diretoria achou por bem que ele fosse reintegrado, é um cara que traz uma energia muito grande, tem uma liderança muito grande no time, então ainda que ele não possa entrar em campo, a presença dele ali nos treinamentos, nos jogos, será muito interessante. Então eu acho que acertada a decisão, claro, com acompanhamento médico, de que o Osvaldo possa ser reintegrado à equipe do Vitória, e ontem voltou a treinar. Mateuzinho segue sendo assediado pelos principais clubes do futebol brasileiro e agora é a vez do Cruzeiro, hein? Cruzeiro de olho no Mateuzinho. O Pedro Lourenço, né, que agora é o presidente do Cruzeiro, o dono do clube, porque lá é uma SAF, ele afirmou que no ano que vem o Cruzeiro terá 200 milhões de reais para gastar. E uma das prioridades é o meia do Vitória, né, o atacante meia Mateuzinho, um grande destaque do Vitória na temporada. Tá aí o Mateuzinho, que tem não só o Cruzeiro, mas também Atlético Mineiro e Flamengo, né, para tentarem levar o atleta no ano que vem. Sabe quanto é a multa do Mateuzinho? Não. 470 milhões de reais. Caramba. Eu acho que o Vitória, né, se protegeu bem para esse assédio todo que vai chegar ao meia rubro-negro. E aí, Acevedo ou Biel? Mas como assim, Fabrício? Eles jogam em posições diferentes. Pois é, mas a briga é essa, por incrível que pareça, porque se o Biel for utilizado no time titular, o Bahia enfrenta o Cruzeiro na próxima sexta-feira no Mineirão às 9h30 da noite. Se o Biel entrar no time, o Tassiano, por exemplo, poderia vir para o meio-campo para preencher essa falta do Caio Alexandre, que está suspenso para a partida contra o Cruzeiro. Mas também pode dar Acevedo. E aí, se o Acevedo for o escolhido para o lugar do Caio Alexandre, Tassiano será mantido no ataque. Então, por mais que o Biel seja um atacante e o Acevedo seja o volante, ambos estão brigando pela mesma condição de titular no time. Repito, se der Biel, o Tassiano vem para o meio campo, se der Acevedo, o Tassiano é mantido no ataque tricolor. Briga boa aí desses dois atletas que voltam a ficar à disposição do Rogério Ceni depois de um longo período contundidos. O Acevedo ficou mais de 10 meses e o Biel ficou 9 jogos de fora, mas ambos estão à disposição e devem ser utilizados, se não como titulares, ao longo dos 90 minutos diante da equipe do Cruzeiro. O Bahia, que tem também o retorno do Everton Ribeiro, o principal craque do time, fica à disposição depois de cumprir suspensão. Quem está de fora não só o Caio Alexandre, mas também o Santiago Arias, lateral titular do Bahia, está fora. Gilberto e Cicinho brigam pela posição, mas as chances maiores do Gilberto ser o titular. Bom, a seleção brasileira joga aqui, Lícia, no dia 19 de novembro, né? A gente até brincou com as crianças aqui no Dia das Crianças. Ficou animada, viu? Dia 19 tá chegando. Quando a gente olha, passa muito rápido. Então a FIFA vai pegar a Arena Fonte Nova, a FIFA que fez uma vistoria na Arena no último dia 11, né? Já avisando não só essa partida das eliminatórias, mas também a Copa do Mundo Feminina, que acontecerá em 2027 aqui no país. E a Arena Fonte Nova será uma das sedes, que bacana, né? A partir daí, a FIFA tomará o estádio para si e ficará cerca de 20 dias administrando a arena, preparando para o jogo do dia 19 contra o Brasil. E aí o Bahia não poderá jogar na arena. E tem uma partida importantíssima contra o São Paulo, que o Bahia terá que jogar ou em Pituaçu ou no Barradão. No Barradão a gente sabe, né, Alice? É muito difícil do Bahia jogar no Barradão. Historicamente, isso praticamente não aconteceu, a não ser enfrentando o Vitória. Então a gente imagina que o estádio será Pituaçu. Mas as condições de Pituaçu não estão legais. Olha o estado do gramado de Pituaçu. Então, realmente, é uma situação bem complicada essa escolha do Bahia. Ou jogar no campo do rival, e aí tem toda a rivalidade, a pegação de pé dos torcedores, ou jogar em Pituaçu, e aí Pituaçu teria que ter um preparo melhor para receber essa partida tão importante. É bom lembrar que Bahia e São Paulo brigam ponto a ponto por uma das vagas à Taça Libertadores do ano que vem. E uma das peças importantes do Bahia para chegar à Taça Libertadores é Gabriel Xavier. O zagueiro vem sendo um dos grandes destaques da temporada brasileira. O Gabriel Xavier vem sofrendo assédio no futebol europeu. A gente falou ontem, né? O futebol português chegou com a proposta do Benfica, né? A Premier League também já trouxe alguns clubes interessados no Gabriel Xavier, assim como o futebol italiano. Fiorentina e Atalanta também geraram interesse no zagueiro tricolor. E olha que dado importante, hein?
O Gabriel Xavier é top 10 dos atletas que não estão jogando na Europa, mas são destaques a nível mundial. Do Brasil, só 3 atletas do Campeonato Brasileiro. E 2 são brasileiros, o outro é paraguaio. Gustavo Gomes, do Palmeiras, esse paraguaio, Alexander Barbosa, do Botafogo e Gabriel Xavier. Gente, a gente tem 300, 400 atletas no Campeonato Brasileiro. 3 estão nesse top 10 e Gabriel Xavier é um deles. Gabriel Xavier é um cara muito novo, Ulisses. Eu acho que ele vai numa ascendência bem interessante para quem sabe logo logo estar no futebol europeu e logo logo, quem sabe, vestir a camisa da seleção brasileira. Seleção brasileira que joga hoje contra o Peru, 9h45, no Mané Garrincha, lá em Brasília, capital nacional. E olha a provável escalação do Brasil na tela para você aqui no Campo do 4 da TV Aratu. Olha aqui, Licinha. Ederson no gol, mantido, goleirão do Manchester City. Na lateral direita, mudança, o Wanderson será titular, o Danilo tá fora. Danilo, que é capitão do time, era o capitão do time, mas não vinha atuando bem. A imprensa pegou no pé, ele tá fora, o Wanderson será titular. Miolo de zaga com Marquinhos e Gabriel Magalhães. Lateral esquerda com o Abner, será a segunda oportunidade do Abner como titular, foi titular na vitória de virada sobre o Chile por 2-1 e será titular na partida de hoje contra a equipe do Peru, que é o penúltimo colocado nas eliminatórias. Meio campo também com mudanças, Bruno Guimarães no lugar do André, o André foi titular contra o Chile, vai dar Bruno Guimarães contra o Peru, Gerson no lugar do Lucas Paquetá, que está suspenso, mas não vinha atuando bem, já havia uma pressão para que o Paquetá saísse do time, o Gerson terá essa oportunidade meia do Flamengo. Mais à frente, Rodrigo terá a responsabilidade de municiar o ataque do Brasil, que terá Rafinha pela direita, jogador do Barcelona, Savinho pela esquerda, jogador do Manchester City, e Igor Jesus, né? Há um questionamento sobre a titularidade do Igor Jesus, porque o Endrick, jogador do Real Madrid, está no banco, mas o Igor Jesus fez gol contra o Chile, ganhou moral e vai permanecer no time do Dorival Júnior. O Brasil é 4º colocado, está a 6 pontos da Argentina e precisa vencer hoje para começar a criar uma confiança. E muito tem se falado na imprensa que nesse momento não basta vencer, a seleção tem que também convencer, ou seja, jogar um bom futebol hoje lá no Mané Garrincha, em Brasília, contra o penúltimo colocado, que é a equipe do Peru. Lícia. Tá precisando, viu? Hoje eu tava uma matraca, não foi? Foi ótimo, ó, eu gostei da nossa combinação aqui tá legal, hoje. Né? Os 2 de verde aqui, ó. Verdinho também aqui no fundo. Dona Meise, dá um registro aí, ficou lindo. A gente ficou legal. Combinando com o cenário do No Campo do 4. Beijo grande, Lícia. Obrigada, Valeu, gente. viu?